museu vieram estas peças, e muitas outras, por certo, são ainda marcas do romantismo na decoração de residências e palácios. Por tudo isto, entendemos fazer neste programa uma dupla visita à fábrica, uma das mais tradicionais da cultura ceramista portuguesa. Dupla visita, repetimos, por um lado, o que se faz e como se faz nos dias de hoje. Por outro, graças a um velho filme, como era há 50 anos. Atualmente, a principal atividade aqui é a do azulejo, mas já não se perde tempo a fabricá-lo. Compram-se os azulejos brancos, dá-se-lhes a vidragem e depois o trabalho é eminentemente decorativo. Antes era preciso fabricar os azulejos um a um, e aqui mesmo se preparava o esmalte, que depois era aplicado num banho manual. Mas a indústria é assim mesmo, os processos tendem à modernização. E é por isso que ao longo desta passadeira os azulejos secam e ficam rapidamente prontos para a pintura. Há uns anos, a fábrica viveu uma grande crise e quase fechou. Recuperada em 1963 por Dom Francisco de Almeida, aumenta rapidamente o número de operários e artistas e retoma os antigos processos decorativos que lhe haviam dado nome. Talvez as tintas não sejam exatamente as mesmas. Alguns moldes de aplicação do desenho sofreram também alterações e o gosto é uma coisa em permanente mudança. Mas, no essencial, há 50 anos, o azulejo tipo era decorado exatamente por este processo. Os mesmos pincéis e trinchas, as mesmas tinas, tudo como hoje. Mais especializada é a chamada pintura à mão. Mesmo que o tema seja indefinidamente repetido em dezenas e centenas de azulejos, há que fazer o desenho e criar um pouco, de modo a conseguir-se um painel de peças muito idênticas. Neste caso, o objetivo é o mesmo, só o método é outro. Ao longo do século XX, muitos artistas plásticos deram aqui o seu contributo à renovação estética da azulejaria. E próximo de nós há nomes importantes. E depois, antes que o conjunto decorativo chegue à fase de execução, é preciso ter uma ideia geral de como os espaços, as formas e os tons se combinam. O encomendador tem normalmente uma ideia do que quer, mas é-lhe difícil visualizá-la. Estudos como este esclarecem dúvidas.
Então, o fabrico, mesmo de louça de casa de banho, pode avançar. É um trabalho precioso, a exigir muita entrega, mesmo como nos tempos em que daqui saíam objetos exemplares, únicos, peças de museu. No exterior, em algumas paredes, há painéis de azulejo bem antigos. Têm naturalmente uma função decorativa e constituem mesmo um pequeno mostruário. Mas é atravessando este jardim que se chega à sala de exposições. Enquanto entramos e esperamos, não queremos que percam uma interessante peça colocada mesmo junto à porta. Cá estamos. Ora, nesta que foi antigamente considerada a Sala do Barro, o mostruário propriamente dito. Podem-se encontrar aqui os mais diversos desenhos de azulejos, até hoje produzidos pela fábrica. De algum modo, está escrita neste arquivo muita da história do azulejo português. Há, no entanto, outras peças que merecem um olhar minimamente atento. Pertencem a diversas épocas e estão expostas com muito gosto, nos lugares próprios, como se tivessem sido fabricadas para estar exatamente aqui. Trabalhou na fábrica Constância nos anos 30, um artista cuja obra se mostrou fundamental para a recuperação da azulejaria portuguesa, que tinha perdido, a partir de meados do século XIX, o seu grande papel decorativo nos interiores, na arquitetura. Chamava-se Leopoldo Battistini. Em oposição à elegância romântica de Sifka, Battistini transmite à sua produção um caráter mais espontâneo e popular. Cerâmica. Sinais diversos de uma indústria com velhas raízes em Portugal, quando os processos de fabrico, em alguns casos, eram